Agradeço a Deus, pastor, por estar à frente, né? Não é fácil, estou meio trêmulo. Estou meio trêmulo, mas Deus, Ele capacita a todos. Amém, irmãos? Igual a Vanessa diz, né? É mais difícil, mas eu creio que isso é um processo, né? Hoje você perde um pouquinho, né? Amanhã você perde um pouquinho mais de vergonha ou timidez ou algo assim. Se quiser abaixar um pouquinho, irmão, que está muito... Então, eu acredito que não devemos... toda oportunidade, né? Eu sempre falo isso. Experiência minha, né? Em entrevista de trabalho, a gente se sente mais à vontade. Por quê? Porque você já está à frente, né? Você já fala num grupinho de 5 pessoas, de 10 pessoas, e que você acaba se saindo melhor, né? Então, escola dominical, reunião de oração, é sempre bom a gente estar participando, né? Isso nos ajuda espiritualmente e também lá fora, né? As pessoas olham, a pessoa é um pouco mais desinibida, né? Tem uma facilidade para falar, se enturma bem, tem alguns testemunhos para dar. Eu não vou falar muito, né? Então eu vou dar mais testemunhos, amém? Eu não quis vir na hora que o irmão abriu, porque eu falei, vai que... né? Deixa eu dar alguns testemunhos aqui. E um deles, irmãos, recentemente, antes eu estava de férias, eu peguei apenas 10 dias, acabou, né? Volto amanhã novamente. E antes de eu sair, eu acho que na segunda-feira, mais ou menos, eu saí numa quarta, na segunda-feira, um rapaz me disse assim, né? Eu desci num outro departamento e conversando com ele, ele me chamou, vem cá. E na sala dele ficam 4 pessoas. Ele me chamou e falou assim, para todos ouvirem, né? Eu ouvi no banheiro a seu respeito. Eu falei, nossa, no sanitário ali masculino, né? Eu ouvi, eu não quis entrar em detalhe, né? Quem foi que falou ou deixou de falar, né? Mas ele veio e me disse, eu ouvi alguma coisa ao seu respeito. Eu falei, boa ou ruim? Vocês já passaram por isso, irmão? Alguém falar de você e você ficar sabendo o que falaram de você? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aí eu falei, uma coisa boa ou ruim? Ele falou, não, boa. Aí, ufa, menos mal. Por quê? Porque é o nosso testemunho, irmão. Se estão falando coisas boas de você, é o testemunho que você está dando. É o testemunho que eu estou dando, né? E se estão falando coisas ruins de você, é o testemunho que você está dando. É o testemunho que eu estou dando. E ele falou algumas palavras ali que eu fiquei assim, poxa, que legal, né? Bacana, tal. Não quis saber quem foi que falou ou deixou de falar, mas o nosso ego, né? Puxa vida, né? Aí você percebe que você está andando no caminho do Senhor, que você está fazendo a vontade do Senhor, né? Você percebe, as pessoas, legal, permaneça assim, né? Continue nesse caminho, vai fazendo a vontade do Senhor, que a gente pensa que não, mas as pessoas estão nos olhando. As pessoas estão vendo as nossas atitudes muito mais do que palavras, né? Muito mais do que palavras. Eu posso falar um monte de palavras aqui para os irmãos, né? Se desviando do mal, né? De repente são só palavras, mas as suas atitudes, o seu gesto, o seu dia a dia, as pessoas também estão vendo. Muito mais que as pessoas, Deus está vendo, né? Deus está vendo. Amém? Então eu glorifico a Deus por esse acontecido na minha vida, que me deixou muito contente, né? Eu fiquei, poxa, que legal, né? Que bacana, em saber que as pessoas estão vendo, né? Estão nos olhando, e aí nós conversamos ali. E o outro testemunho mais fresco ainda foi ontem. Aliás, o testemunho é meu, né? O testemunho é da Vanessa e da Mirella, o meu também, né? Irmãos, vocês acreditam que Deus, Ele cuida dos seus filhos? Amém? Essa é a nossa fé, né? E às vezes as coisas passam tão despercebidas na nossa vida que a gente não consegue enxergar a mão de Deus. Porque às vezes a gente quer ver algo extraordinário acontecendo, né? Eu gostaria muito de ver um paralítico sair andando aqui na frente, algo extraordinário. Mas, entre aspas, nas pequenas coisinhas parece que a gente, isso é normal, passar num sinal vermelho é normal, não tem problema, isso acontece. É livramento de Deus. São frutos de quê? De orações. São fruto de uma vida na presença do Senhor, e Deus vai livrando, né? Deus vai livrando. A gente é que tem que estar atento
para enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? E o meu carro, né, o nosso carro, o Ford Ka, ele já tem um tempinho que ele está fazendo um barulho no volante, né? Tá estralando. Eu falei, nossa, esse carro está com problema, e a gente já está sabendo disso. E ontem a Vanessa saiu com ele, ali na Vila União, perto da igreja católica, ali eles montam uma barraquinha de sábado que vende pastel. Não sei se alguns irmãos já comprou pastel ali. Então eles fecham uma rua, né? Eles fecham uma rua e os carros, né? Eles param os carros assim de atravessado e aquela rua fica fechada até 1 ou 2 horas da tarde, mais ou menos. Né? E tem um movimento e tal, aí depois vem o caminhão do lixo, aí eles limpam tudo e abrem a rua novamente e o fluxo, né, flui novamente. E a Vanessa parou com o carro ali, foi comprar o pastel, e acho que na hora que foi sair, quem disse que tinha volante? Né? Rodou zerinho, sem nada. Né? Não sei, parece que quebrou ali o pivô da caixa de direção, aí eu não entendo muito de peça, né? Só sei que assim, uma trava, né, um pivô que entra numa outra peça, tudo cheio de dente, que ela faz aquela força, aí você vira a roda para a direita, para a esquerda. E aquela roda, o volante simplesmente fazia assim, né? Sem nada, zerinho, zerinho. Por quê? Cerrou todos os dentes de dentro, né? Ficou lisinho a peça, então não tem movimento nenhum. Mas isso aconteceu, irmãos, parado. Porque se está andando, você não tem controle nenhum do carro. Você não vira nem para a direita, nem para a esquerda, o carro simplesmente vai na posição que ele está virado o volante. Né? E a Vanessa estava parada ali, e ela foi sair, o volante está bobo, não funciona o volante, não tem mais volante. Eu falei, nossa. Então isso é livramento de Deus. Amém, irmãos? E aí a história é um pouquinho longa, até a polícia parou, por quê? Eu só consegui ir lá ver o carro quase 6h30, 7 horas da noite. E era acho quase 8 horas da noite, a gente estava lá tentando arrumar, tirar o carro, não tinha o que fazer, porque não tem volante, né? Não tinha o que fazer, aí uns rapazes ajudou, a polícia parou, perguntou de quem era o carro, o RG, se eu sabia meu RG. Você sabe seu RG? Eu falei, sei. Aí falei o número do RG, aí tudo bem. Ele falou, leva o carro embora, contrata um guincho. Aí um rapaz ajudou, sei que nós conseguimos trazer o carro, até o seu Mário ligou, obrigado pela ajuda, viu, seu Mário? E aí conseguimos levar o carro, tirei a peça, está lá em casa, preciso comprar outra peça e colocar no lugar, e pronto, resolveu o problema. Mas Deus deu o livramento, né? Deus deu o livramento, porque se tivesse movimento, com certeza não tinha o que fazer, né? Se tivesse em movimento 10 por hora, 5 por hora, simplesmente ele ia, né? Não tinha como fazer nada. Então, glória a Deus por mais esse livramento, o livramento da irmã. Acontece, mas são frutos de orações, da minha vida, da sua vida, diante da presença do Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Salmo 66. Alguém leu esse salmo aqui na frente, quem se lembra? Samuel, só que o endereço do Samuel não é o que ele falou, depois a gente precisa verificar certinho, tá? Salmo 66, nós vamos ler alguns versículos. Algo interessante que aparece aqui nesse salmo. Amém? Salmo 66, vamos ler aqui todo ele. Ofertas de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante a ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste
as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com o holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiro, imolarei novilho com cabrito. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Glória a Deus, irmãos. Praticamente aqui resumiu os nossos testemunhos, né? Aqui praticamente resumiu o porquê dos livramentos, frutos das nossas orações, do nosso clamor, da nossa petição, né? E aí a gente vê que Deus age, né? E Deus dá esses livramentos para todo o seu povo. Glória a Deus. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, 3 pontos interessantes para a gente. Algo que percebe-se aqui que o salmista ele tem um compromisso com Deus, né? Percebe-se aqui que ele é algo, né, que é algo real na vida dele. Isso que ele fala aqui é algo que ele passou, né? É algo que do seu dia a dia e que não é diferente das nossas vidas, né? E o que eu trago para minha pergunta, para mim, para você, é se eu quero realmente esse compromisso verdadeiro com o Senhor, né? Esse compromisso verdadeiro, porque a gente tem vários tipos de compromisso e nem todos são verdadeiros, né? A gente tem alguns compromissos que você é meio que forçado a fazer. Você faz alguma coisa assim, eu preciso fazer. Não, mas aqui é algo verdadeiro, algo seu, que você queira fazer. E para que esse compromisso aconteça, eu quero destacar aqui 3 sentidos que vão fazer isso acontecer, que está nesse salmo, né? 3 sentidos para que esse compromisso seja verdadeiro, que é o falar, ou sentidos, né? A gente tem os 5 sentidos, é isso? Quem sabe? E tato. 5 sentidos. Eu vou falar 3, que é mais ou menos nessa visão. O falar, o ver, né? O falar, o ver e o ouvir. 3 sentidos para você ser realmente, né, esse compromisso verdadeiro com o Senhor que Ele destaca aqui para a gente. Amém? Os irmãos vão entender. É que eu costumo falar em pontos, né? Então, 3 pontos. Ficou fácil essa, tá, pessoal? 3 pontos para nós. Guarde isso, irmãos. Para você ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, né? Aquele compromisso sincero, verdadeiro, existe aqui nesse salmo 3 sentidos, né? Que faz, né? Que isso comprova a sua vida, ou a vida de uma pessoa que está chegando na igreja, que está tendo esse relacionamento com o Senhor, que é o falar, o ver e o ouvir. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor: aclamai a Deus, toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. O que é dizer? Falar. Dizer a quem? Dizer a Deus. Falar a Deus. Falar o que a Deus? Quando a gente dá um testemunho, a gente está fazendo o quê? Engrandecendo, exaltando, glorificando o nome de Deus. E Deus pede isso de mim e de você. Se eu tenho esse compromisso com Deus, o que eu devo fazer então? Eu devo exaltar o nome de Deus, eu devo glorificar. E Ele coloca aqui, irmãos, mais ou menos aqui 11 maneiras de você exaltar, de você dizer, de você glorificar o nome do Senhor, né? Ele coloca 11 maneiras, exalta, canta, louva, salmodia, né? Engrandeça, exalte o nome de Deus. Aclamai a Deus, salmodiai a glória do seu nome, né? Dizei,
que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante a ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. 11 maneiras de você glorificar, de você exaltar o nome de Deus. Irmãos, quer ter um compromisso verdadeiro com o Senhor? Claro que queremos, e Ele também quer, mas como que eu faço isso? Aí a gente pode até pegar a oração do Pai Nosso. Como que a oração do Pai Nosso começa? Exaltando, glorificando, dizendo quem Ele é. Mas Ele não sabe, é lógico que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de mim e ouvir de você, da sua boca, né? Quando a gente tem uns testemunhos igual são falados aqui, nós estamos exaltando, glorificando, e é isso que Deus espera de mim e de você, né? Deus espera que nós o reconhecemos, né? Deus, o Senhor, acima de tudo, o Senhor é Deus, acima de tudo, seja na fartura, seja na alegria, seja na doença, na enfermidade, o Senhor é Deus. Eu exalto o nome do Senhor, eu glorifico o nome do Senhor. Na terça passada nós comentamos, não significa que tudo está bem, não significa que tudo está bem, porém, mesmo assim, o Senhor é Deus, né? Mesmo assim eu exalto, eu glorifico o nome do Senhor, amém? E esse salmo aqui, ele coloca para a gente, interessante, né? Ele coloca para a gente uma maneira harmoniosa, uma maneira individual, uma maneira coletânea, né? Muito interessante. Vamos pegar os versículos aqui, ó. Uma maneira harmoniosa, né? Ele já começa o cântico assim, ó, ao mestre de cântico, com harmonia, ao mestre de canto, né? Aclamai a Deus, tudo com harmonia, tudo separadinho, tudo certinho. Coletiva não seria só uma pessoa, então ele coloca para a gente o quê? No versículo de número 4, prostra-se toda a terra, não é só uma pessoa, de maneira coletiva, né? Louve ao Senhor, nós aqui estamos glorificando, exaltando o nome do Senhor de uma maneira coletiva, né? Coletiva, uma maneira individual. Ele também coloca isso para a gente, o versículo de número 13, entrei, uma pessoa só, né? Ou entramos, mais que uma pessoa, então uma maneira individual, entrei na tua casa com holocausto, ele está glorificando, exaltando o nome do Senhor de uma maneira individual, só ele, só você na sua casa, tranca lá no seu quarto, o Deus que te ouve em secreto. Eu acredito que vocês já tiveram essas experiências, né? Eu tive bastante já, individualmente, glorificando e exaltando ali o nome do Senhor. E publicamente já é um pouquinho mais difícil, mas devemos fazer também, com discernimento e sabedoria, tá, pessoal? Muito discernimento e sabedoria. Por que eu falo isso? Porque no meu serviço tentaram fazer, mas de uma maneira não muito prudente, e acabaram que o chefe achando ruim. Ou seja, não era o local, não era o momento, então não teve prudência ali e não deu certo. Mas se a gente agir de uma maneira assim, tal, né, com prudência e com sabedoria. Então, publicamente, o versículo de número 16, vinde e ouvi todo vós que temei a Deus e vos contarei, olha só, ele está chamando, né? Vem todos, que eu vou contar, né, o que Deus tem feito. Vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Então ele está fazendo aqui, né, uma declaração, né? Vem todos, eu vou falar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, exaltando o nome de Deus de uma maneira pública, né? Eu não sei se você
teve essa oportunidade de falar, ó, Deus fez isso na minha vida. Você está exaltando, glorificando a Deus de uma maneira pública, falando para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, que não seja, né, o seu esposo, a esposa do seu dia a dia. Isso já acontece, mas uma terceira pessoa que você não conhece, ou um amigo seu que você não tem, né, você está exaltando e glorificando a Deus de uma maneira, né, pública. Então a gente percebe aqui que nós devemos adorar a Deus de que maneira? Uma maneira com harmonia, né? Agradável. Eu não posso pegar um violão aqui sem saber cantar e tocar e querer fazer algo sem harmonia nenhum. É até horrível. Ah, é para Deus, então você deveria fazer o melhor, não de qualquer jeito, não é assim? Aí você vai lá, é para Deus, não pode, irmãos. De uma maneira com harmonia, né? Com decência ali, agradável. De uma maneira coletiva, igual nós fazemos, de uma maneira individual, você sozinho, de uma maneira pública, para uma terceira, quarta, uma multidão, não sei, aí Deus coloca as pessoas e você vai aproveitando as oportunidades e vai falando. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, o primeiro, qual que é? Falar. Amém? Compromisso sincero com Deus, com o nosso falar, né? Exaltar, glorificar o nome dEle em todo o tempo, com harmonia, com discernimento, individualmente, publicamente, em coletivo e assim por diante. Segundo ponto, versículo de número 5, ele vai falar para a gente assim, ó, vinde e vede, ou seja, e ver. Veja, né? Vinde e vede as obras de Deus, as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aí, aqui o salmista começa a falar daquilo que Deus fez, né? Na vida daquelas pessoas. Ó, veja o que Deus fez, né? Ele coloca alguns exemplos aqui. Converteu o mar em terra seca, né? Atravessaram o rio a pé, ali nos alegremos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus filhos, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Irmãos, os testemunhos que nós estamos falando é algo que aconteceu, que nós estamos passando, e vocês estão vendo. A maneira de você glorificar a Deus com a sua fala, e que você veja isso também. Você tem que ver, né? Como que eu vou falar para uma pessoa, ó, Deus assim, assim, assado, mas eu mesmo não tenho nada para falar para ele, né? Nem, de repente, a minha conversão, lembra do meu testemunho? Puxa vida, se o meu testemunho fosse ruim, eu estaria envergonhando o nome de Deus, né? Se o meu testemunho fosse ruim, e chega para a gente, tá, irmãos? A gente pensa até que não, né? Mas chega, uma hora chega, né? Uma hora chega e você fala, meu Deus, né? O que eu fiz? Mas as pessoas estão vendo, né? Vinde e vede, né? Veja as maravilhas que Deus tem feito. Eu vou conseguir trazer outra pessoa, como os jovens, né? Nós temos que usar de estratégias para envolver os jovens. O que nós estamos fazendo através do Luiz Henrique? Vamos jogar futebol. Ah, mas vou jogar futebol. Porque são vários jovens que estão vendo outros jovens evangélicos jogando, que é diferente. Não tem briga, tem algumas caneladas, né, irmão? Mas é diferente, irmãos. E já falaram, acho que quando era ali em cima, já falaram, não tem palavrão. Não tem palavrão, irmãos. Futebol sem palavrão? Não tem, né? É diferente, as pessoas estão vendo que é diferente. As pessoas estão vendo, irmãos. As pessoas precisam ver. Então, o convite aqui, mas o que elas vão ver? A minha vida, a sua vida, o seu compromisso total com Deus, seu compromisso total, porque se for um compromisso parcial, algum momento você vai deslizar, algum momento eu vou deslizar, né? Algum momento eu vou deslizar, e aí, infelizmente, é o que vai destacar. Na hora do deslize, nossa, olha lá, fulano, né? Olha fulano, olha lá ciclano, não fala que é crente, não sei o quê,
E acontece demais, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falar, ver. O terceiro passo, ouvir. Abra sua Bíblia. É uma passagem bem conhecida, João. Quem falou essas palavras, né? João 4, 29. Quem achou pode ler, por favor. João 4, 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Amém. Glória a Deus. Vinde comigo e vede, né? Veja, ó, falou tudo a meu respeito, né? Falou tudo. Ver, irmãos, é algo real, né? Ver o que realmente está acontecendo, ver o que realmente aconteceu, é algo real nas nossas vidas. E esse salmista, ele fala, ó, você veja o que Deus fez lá no passado, né? Veja o que Deus está fazendo na minha vida. Veja o que Deus pode fazer na sua vida, porque se fez na minha, Ele pode fazer na sua. Mas as pessoas precisam ver isso, essa transformação, né? Essa transformação, às vezes você não precisa nem se esforçar, né? Naturalmente, elas vão ver, boa ou ruim, elas vão ver, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A sua transformação, a sua vida, né, o seu compromisso verdadeiro com Deus, ou está mais ou menos, né? Se estiver mais ou menos, vão ver mais ou menos. Se estiver 100%, vão ver 100%. Se não tiver nada, não vão ver nada, né? É o que elas vão ver. Você não precisa nem falar. Às vezes a gente não precisa nem falar, né? E o terceiro, versículo de número 16, ele fala para a gente: vinde, ouve, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Ouvir, né? Vinde todos para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o seu testemunho. E o salmista ele fala, ó, o que Deus fez na minha vida, né, eu estou falando para você, se fez na minha vida, vai fazer também na sua vida, mas a gente tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir da palavra, a gente tem que se alimentar da palavra. E é interessante, irmãos, esse ouvir aqui, eu entendo também que Deus está nos ouvindo, né? Que Deus ouve a minha oração, que Deus ouve a sua oração e o seu clamor. E o salmista fala exatamente isso, né? A Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, se o meu compromisso com o Senhor não for 100%, pode ser, irmãos, que o Senhor não nos ouça, né? Pode ser que a minha oração não passe do teto. Pode ser. Por isso que o nosso compromisso tem que ser 100%. Se for, pode ser, tá? Não estou falando o que é, né? Quem sou eu para falar? Mas diz a palavra do Senhor que Ele vê em nós o quê? Um coração sincero, quebrantado. Não pense você, eu até lembro, vejo o Adilson aqui, eu lembro do Querigma, né? Não, mas hoje não dá, não estou no espírito. Já viram essas frases? Falei, mas Adilson, quem vai fazer a obra? Sou eu? É você? Né? Ou é o Espírito Santo? Nós não somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor? Porque o dia que eu estiver 100%, eu vou estar lá na glória, né? A gente vai estar na glória. Então, o que tem que haver em nós? Um coração sincero, quebrantado, arrependido. É o que Deus procura, né? É o que Deus procura. Aí Ele vai fazer a vontade dEle. Então, se porventura você está ali naquele momento, clamando, Deus, não estou 100%, né? Não estou nem 20%, mas se for sincero, irmãos, eu acredito que Deus ouve, né? E o salmista, ele fala isso aqui, né? O Senhor não me teria ouvido. Não está falando que Ele não ouviu, né?
Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém, irmãos? Irmãos, o nosso compromisso tem que ser 100% com o Senhor, na medida do possível, porque 100% só lá na glória, mas você tem que estar caminhando para que isso aconteça. De que maneira? Falando dele, glorificando, exaltando, né? De que maneira? De qualquer jeito? Não, de uma maneira organizada, né? De uma maneira coletiva, de uma maneira individual, de uma maneira pública, para que outras pessoas também possam glorificar o nome do Senhor. Nós temos que ver, né? Ver o que Deus está fazendo, os livramentos, e enxergar que é Deus que está fazendo, né? Não ficar esperando só aqueles milagres, né, sobrenaturais. Eu acredito que Deus pode fazer, mas esses de livramento, uma dor de cabeça, nossa, o fulano orou, passou, sabe, umas coisas assim que, entre aspas, a gente pensa que não é nada, mas é fruto da nossa oração. Ou então, não teria porquê nós irmos terça-feira orar, nós irmos na vigília, fazermos campanha, não teria porquê, né? Puxa vida, não tem porquê então, né? Fazer tudo isso, sendo que quando acontece algo, eu acho que é normal, que é natural, não, porque tinha que acontecer mesmo, né? Isso aí é coincidência, né? O Zeca sempre falava, não existe coincidência, existe Jesuscidência. O Zeca tinha umas pérolas lá também, né? Jesuscidência, acredito que foi Jesus, nada de coincidência não. Então, irmãos, nós temos que ver, né? E enxergar, e ver que é Deus te dando livramento, abençoando. Mais um testemunho para glorificar o nome do Senhor, amém? Antes de eu sair de férias, não me lembro que dia que foi, uns 2, 3 dias antes também, toda a crise que todo o país está passando, né, com desemprego e assim por diante, e eu também estava, né, porque eu e uma outra moça, nós fazemos o mesmo serviço, né? Nós damos entrada em nota, tal, devolução, todo o processo ali fiscal, mas só que são 2 pessoas fazendo o mesmo serviço. E caiu tanto o volume de nota, né, de venda ou de entrada, que uma pessoa daria conta. Uma pessoa só faria o serviço, não tranquilamente, mas faria, né? No decorrer do dia, conseguiria fazer todo o serviço ali. E aí a minha chefe, ela chamou a gente para conversar, eu, essa moça e mais uma outra moça que está envolvida também, e ela falou para a gente assim que eles reuniram, né, a diretoria se reuniu, e em vez de dispensar o pessoal aqui da matriz, que é onde a gente trabalha, é a matriz, aí depois tem uma filial em Salvador e outra no Paraná e outra em São Paulo. Eles iriam dispensar o pessoal dessas filiais, iria pegar o serviço de lá e trazer para a matriz, porque por aqui a gente conseguiria dar entrada na nota, todo o processo, né? Ou seja, vocês 2 não vão ser dispensados, a gente vai dispensar o pessoal de lá, infelizmente, né? É até triste falar, mas naquele momento, eu que estava saindo de férias, falei, meu Deus, eu vou sair de férias, será que eu volto para o meu cargo, né? Será que a hora que eu voltar lá não vão me dispensar? Aí saiu aquele peso, né? Puxa vida, né? Tanto eu quanto a outra moça, ela falou, então podemos ficar tranquilos? Não, vocês podem ficar tranquilos que o serviço de vocês está garantido. Não sei até quando, mas está garantido, né? Então eu glorifiquei a Deus, ali falei, puxa vida, né? Eu saí de férias tranquilo, porque você já sai pensando, meu Deus, eu já vou voltar, será que vai estar lá? Então a minha vaga ainda está lá, e eu glorifico o nome do Senhor por isso, né? Para concluirmos, irmãos, falei que não ia demorar muito, tá vendo? Estou rápido. A primeira pergunta, né? Como que é o seu compromisso com o Senhor? Como que é o meu compromisso com o Senhor? 100%? 99%? 50%? 20%? Isso pode melhorar. De que maneira? Glorificando, sempre exaltando, né? Sempre louvando a Deus. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Está tudo bem? Não está tudo bem. Mas se eu estou louvando e Deus habita no meio dos louvores, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te enchendo, né? Deus vai te encorajando, vai te dando força novamente. E a hora que você vê, puxa vida, consegui passar
por essa luta, por essa batalha, né? Falando de Deus, glorificando de Deus, falando o nome do Senhor para aqueles que não conhecem, no seu trabalho. Mas assim, de qualquer jeito? Não de qualquer jeito, de uma maneira sábia, né? Com discernimento, um coletivo, individual, né? Surgiu a oportunidade, agora eu posso falar. Não, agora não é a hora de falar, né? Já falei, dei muitos testemunhos, né? Falei, não, agora não é hora. O pessoal está fazendo piadinha, por que você vai entrar ali no meio e falar? A pessoa vai tirar sarro da sua cara. Aproveita um momento depois, no cantinho, aí você vai ali, conversa com a pessoa e tal. Discernimento, sabedoria. Ver, né? Ver os agir de Deus, né? Ver o que aconteceu na sua vida. Fala, isso aqui foi Deus. Esse livramento foi Deus. Essa porta de emprego foi Deus que me deu, né? Ver Deus, né? Ver o agir de Deus, irmãos. Puxa vida, eu não trabalho, meu esposo, ninguém trabalha, porém não passamos necessidade até hoje. É coincidência? Não, providência de Deus, né? Fulano veio aqui e trouxe uma cesta básica do nada. Providência, né? Ou ficaram com dó, com peninha de mim? Não, é Deus, irmãos, né? Temos que enxergar, nós temos que ver Deus, né? Só nas coisas miraculosas, grandes, né? Amém, glória a Deus, mas nas pequenas também, porque é Deus, né? Da mesma maneira que não existe pecadinho ou pecadão, é pecado. Não existe um pecadinho ou um pecadão, os dois são pecados, né? E o terceiro, ouvir, né? Ouvir, eu preciso ouvir, né? As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ouvir de Deus, né? E assim também, Deus, Ele ouve a minha oração, a sua oração, o seu clamor, e Ele atende, né? Ele atende, mas, né, esse 18 aqui ficou muito legal. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou, se eu, no meu coração, estivesse com outros pensamentos, se eu, no meu coração, estiver cheio de coisas que não é a vontade de Deus, se eu no meu coração não estiver bem com o meu irmão, a própria Bíblia fala isso. Se eu no meu coração estiver, aí, irmãos, não vai adiantar, né? Aí a gente se engana a nós mesmos, né? Aí a gente acaba se enganando a nós mesmos, né? Mas, né? Aí vem um mas, aí ele coloca aqui, entretanto, todavia, né? Ele colocou aqui, entretanto, no 19, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Entendo aqui que o coração dele estava puro, estava sincero diante de Deus, né? Estava limpo, Deus, estou na tua presença, né? Entretanto, Deus me tem ouvido a oração e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Voltando tudo lá no começo, fruto do quê? Oração. Tudo fruto de oração, de busca. Quero mais, compromisso, sincero, verdadeiro. Como? Preciso glorificar o nome do Senhor, preciso ouvir, preciso ver. Aí 5 tatos ali, né? Interessante, né? Então, irmãos, que Deus, aquilo que eu não consegui expressar, né, que eu não consegui falar, que Deus possa completar aí no seu coração. Leia novamente em casa, né? Medite novamente, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Verdade, versículo 3, dizei, né? Falai a Deus, que tremendos são os teus feitos. Ele está mandando eu glorificar, eu glorificar o nome do Senhor. Versículo 5, vinde e vede as obras de Deus. Nossa, Ele está mandando eu ver aquilo que Deus fez e faz. Versículo 6, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito. Nossa, Ele está mandando eu ouvir, né, tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, e Ele também ouve, né? O 17, clamei a Ele com a minha boca, com a língua exaltei, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu gostaria de orar, aí eu passo a palavra para o pastor. Senhor nosso Deus,
Pai de amor poderoso, te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, ó Deus, pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Pai, que se renova a cada dia nas nossas vidas, ó Deus. Pai querido, eu te louvo pelos testemunhos, ó Pai, na qual nós ouvimos aqui, ó Pai, na qual nós temos ouvido, na qual nós temos visto, na qual nós temos, ó Pai, falado às outras pessoas, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor há de fazer, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, ó Pai, na vida da tua igreja, em todo o tempo, Pai. Ó Deus, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos enxergar o Senhor, ó Pai, para que possamos ter, ó Pai, discernimento e sabedoria cada vez mais e mais, ó Pai, conhecer ao Senhor cada vez mais e mais, ó Pai, na intimidade contigo, Deus. Ó Pai, reconhecer, ó Deus amado, a Tua voz, ó Pai, reconhecer o Teu chamado, reconhecer a todo tempo, ó Pai, que o Senhor é Deus acima de tudo, Pai. Que o Senhor, ó Deus, ouve a nossa oração, Pai, que o Senhor ouve o nosso clamor, se o nosso clamor, ó Deus, for sincero diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, se porventura houver algo que esteja nos impedindo, Pai, de estarmos na Tua presença, Pai, de que o Senhor nos ouça, de que o Senhor nos atenda, que o Senhor, ó Pai, esteja nos perdoando, Pai, que o Senhor esteja revelando a nós, ó Pai, e que de uma maneira sábia nós possamos tomar a atitude correta, Pai, e nos convertermos, nos prostrarmos diante do Senhor, ó Pai, abrirmos os nossos corações para o Senhor, ó Pai, e permitir que o Senhor haja nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, ó Deus, por essa noite, Pai, por esse dia, Pai, que o Senhor criaste, por esse culto, ó Pai, na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.